É uma noite fresca de quinta-feira em meados de outubro, e o agito da cidade começa a se acalmar enquanto o sol se põe no horizonte. Jake Patterson decide que é o momento perfeito para surpreender sua esposa, Melissa, pegando-a em sua aula semanal de Pilates. Recentemente, o casamento deles tem sentido a pressão do silêncio e da distância, mas Jake espera que pequenos gestos como esse possam reacender um pouco da antiga paixão. Ele estaciona seu carro em frente ao moderno edifício de vidro que abriga o centro de fitness, notando o piscar das luzes lá dentro. Ele manda uma mensagem para Melissa: "Estou do lado de fora." Surpresa, mais 5 minutos se passam sem uma resposta. Curioso, ele envia outra mensagem, apenas para ser recebido pelo mesmo silêncio. A brisa fresca da noite provoca um arrepio nele enquanto ele sai do carro. Jake entra no saguão bem iluminado da academia, sendo saudado pelo leve tumbo do baixo de uma aula de aeróbica em algum lugar nos fundos. A recepcionista, uma jovem mulher com um sorriso brilhante, olha para cima a partir do computador. "Posso ajudar?" "Sim, estou aqui para buscar minha esposa, Melissa Patterson. Ela pode estar atrasada da aula de Pilates." "Ah, eu acredito que elas estão apenas terminando." "Deixe-me mostrar o caminho até o estúdio", ela diz, levando-o por um corredor decorado com pôsteres motivacionais. À medida que se aproximam do estúdio, Jake ouve risadas e uma voz enérgica dando instruções. A recepcionista acena para ele, dizendo: "Bem ali dentro", antes de voltar para a recepção. Espiando pela pequena janela da porta, o coração de Jake afunda. Dentro, Melissa, vestida apenas com um sutiã esportivo e leggings, está rindo, suas pernas esticadas amplamente por uma faixa de resistência segurada por um treinador alto e musculoso que está muito próximo para seu conforto. A mente de Jake dispara enquanto ele observa, despercebido, a mão do treinador pairando perigosamente perto de mais do que apenas a faixa. A visão provoca uma tempestade dentro dele. Raiva, traição, confusão, tudo se mistura em um doloroso nó em sua garganta. Ele empurra a porta, o barulho de sua entrada sendo abafado pela música animada lá dentro. Os olhos de Melissa encontram os dele, arregalados de choque. O treinador, pego no meio de uma risada, se vira para ver quem interrompeu. O ambiente fica em silêncio, a música agora um pano de fundo zombeteiro para o tenso tablial. "Jake. O que você está fazendo aqui?" Melissa gagueja, removendo apressadamente a faixa. "Vindo buscar minha esposa", Jake diz, sua voz fria, firme. "Parece que cheguei bem a tempo." Sua voz fria, finador avança, a mão estendida como se quisesse apaziguar. "Olha, cara, não é." Jake ignora a mão. "Guarde isso." "Estamos indo, Melissa." A viagem de volta para casa é uma batalha silenciosa, cada um perdido em sua própria turbulência. A mente de Jake é um turbilhão de passado e presente, dúvidas projetando sombras sobre memórias outrora queridas. Melissa tenta explicar, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas Jake está mal ouvindo. Seus pensamentos já estão formando um plano, uma maneira de recuperar sua dignidade, de garantir que essa traição custe a ela tanto quanto custou a ele. Ao chegar em casa, a decisão de Jake é clara. "Eu quero o divórcio", ele declara sem hesitação. Os apelos de Melissa caem em ouvidos surdos. A confiança está quebrada, o dano, irreparável. Jake passa a noite no quarto de hóspedes, planejando seus próximos passos, sua mente fixada em um resultado: vingança. À medida que o amanhecer se aproxima, o plano de Jake começa a tomar forma, uma resposta calculada ao caos que desestabilizou sua vida. Mal sabe Melissa que o homem que ela traiu já está passos à frente, garantindo que este capítulo de suas vidas se feche com uma resolução tão decisiva quanto devastadora. Enquanto a primeira luz da manhã lança um azul pálido pelo quarto, Jake se levanta de um sono inquieto no quarto de hóspedes, sua determinação inabalável. Ele toma banho e se veste em silêncio, o plano se formando meticulosamente em sua mente. Hoje marca o início de sua retribuição calculada. Enquanto isso, Melissa se encontra andando de um lado para o outro na cozinha, olhando repetidamente para o relógio e depois em direção à porta do quarto de hóspedes. Seu coração afunda a cada minuto que passa, esperando por uma chance de explicar, de consertar as coisas.
Mas ao ouvir o som de Jake se preparando para sair, o pânico se instala. Jake, por favor, podemos conversar? Melissa implora enquanto ele entra na cozinha, chaves do carro em mãos. Já conversamos o suficiente ontem à noite. Vou ver um advogado. Sua voz é monótona, seu comportamento, distante. Mas podemos consertar isso. Não há nada a consertar, Jake a interrompe, seus olhos vazios do calor que ela conhecia. A porta se fecha atrás dele com uma finalização que ecoa no âmago de Melissa. Sozinha, ela desaba em uma cadeira, chorando em suas mãos, sobrecarregada pelos destroços de seu relacionamento que um dia foi amoroso. Jake dirige até o escritório de um conhecido advogado de divórcios na cidade, sua mente acelerando a cada quilômetro. Ao chegar, é recebido com acenos profissionais e conduzido a um escritório moderno e elegante, onde apresenta seu caso com precisão. O advogado, um especialista experiente em divórcios de alto risco, ouve atentamente, acenando em concordância, planejando manobras legais que poderiam garantir um resultado favorável para Jake. Dadas as circunstâncias, podemos pressionar por um processo acelerado. Parece claro o que você quer, mas pense em qualquer arranjo financeiro ou acordo, aconselha o advogado. Quero que seja limpo e rápido. E ela não deve receber um centavo a mais do que a lei exige, Jake afirma firmemente, a amargura transparecendo. A reunião termina com um plano em andamento e ações definidas. Ao sair, Jake sente um peso se levantar, não pela reconciliação, mas pelo poder de retomar o controle. Ao voltar para casa, Jake é recebido por um silêncio sinistro. Ele encontra Melissa em seu quarto, tentando reunir suas coisas. Seus olhares se encontram, uma mistura tumultuada de dor e desafio colidindo silenciosamente entre eles. Para onde você vai? Jake pergunta, não por preocupação, mas por mera curiosidade. Isso não é mais da sua conta, Melissa responde, sua voz trêmula. Estarei fora até amanhã. Você pode ficar com o que quiser daqui, ela acrescenta, gesticulando ao redor do quarto cheio de memórias que eles compartilharam. Jake acena, sentindo uma estranha satisfação ao vê-la derrotada. Não é a alegria que ele esperava, e em vez disso, é uma vitória vazia, manchada pela sombra de seu casamento fracassado. Mais tarde naquela noite, Jake se senta sozinho, a casa quieta ao seu redor. Ele pega o celular e começa a redigir um e-mail para sua rede, insinuando vagamente a indiscrição de Melissa e seu iminente divórcio, garantindo que sua reputação será questionada. É o primeiro movimento público em seu plano de vingança, cuidadosamente calculado para isolá-la daqueles que eles um dia chamaram de amigos. À medida que o e-mail é enviado, Jake se recosta, o brilho da tela sendo a única luz no quarto escuro. Ele colocou as coisas em movimento, não apenas legalmente, mas socialmente. No entanto, enquanto se senta no silêncio envolvente, ele se pergunta brevemente se esse caminho de retribuição realmente lhe trará a paz que busca, ou se simplesmente prolongará sua agonia compartilhada. Quando o sol se põe no horizonte, projetando longas sombras pela cidade, Jake se senta em um pequeno bar mal iluminado no centro, um copo de uísque na mão. Ele não está ali pela bebida, mas por uma reunião que poderia intensificar ainda mais seus planos. À sua frente está Cláudia, uma velha amiga da faculdade e uma influenciadora atual na comunidade empresarial local. Seu alcance é extenso, sua palavra, influente, e esta noite, Jake planeja tirar proveito disso. Jake, faz tempo demais, diz Cláudia, sua voz suave, observando-o com preocupação. Você parece que está carregando o mundo nos ombros. Jake acena, tomando um gole de seu uísque. Parece que estou mesmo. As coisas com Melissa e tomaram um rumo pior. Cláudia se inclina, seu interesse despertado. Oh! Eu pensei que vocês dois estavam bem. Parece que estavam bem até eu encontrá-la com o instrutor de pilates, Jake diz, a amargura aguda em sua voz. O baixo murmúrio de conversas do bar disfarça o peso de suas palavras. Os olhos de Cláudia se arregalam, uma mistura de choque e intriga passando por eles. Você está brincando. Melissa? Isso não soa como ela. Era o que eu pensava. Mas eu vi com meus próprios olhos. É por isso que estou me divorciando dela.
Mas isso não é tudo, Jake continua, sua voz baixando enquanto ele mergulha na parte mais sombria de seu plano. Quero garantir que ela não saia dessa ilesa. Você está falando em público? Jake acena. Exatamente. Enviei uma rodada de e-mails para nossos amigos, insinuando o motivo do nosso divórcio. Mas eu preciso de um empurrão maior. Algo que faça a reputação dela sofrer um golpe real. A expressão de Cláudia muda de surpresa para contemplação. Jake, você sabe que tem os meios, mas por que arrastar isso para a lama? O divórcio não é suficiente? Não se trata de vingança, Jake mente, seu olhar firme. É sobre responsabilidade. Quero que as pessoas saibam o que ela fez, que a vejam por quem ela realmente é. Após um momento, Cláudia suspira, puxando o celular. Certo. Eu geralmente não me envolvo em assuntos pessoais como este, mas confiarei no seu julgamento. Vou fazer algumas postagens sutis. Só o suficiente para agitar as coisas. Obrigado, Cláudia, Jake diz, uma satisfação fria se instalando enquanto ele a observa digitar. Ao deixar o bar, Jake sente uma sensação de movimento, as engrenagens de seu plano girando mais rápido. Ele dirige para casa, as luzes da cidade borradas passando, cada uma um lembrete da vida que ele uma vez achou que tinha. Em casa, o silêncio o recebe como um velho amigo. Ele faz login em seu computador, verificando as respostas aos seus e-mails iniciais. Há expressões de choque, apoio, até alguns condenando Melissa sem conhecer a história completa. Jake sente um arrepio de culpa, mas rapidamente o reprime com pensamentos sobre sua traição. Na manhã seguinte, os efeitos da influência de Cláudia começam a aparecer. As redes sociais estão sutilmente agitadas com dicas e sussurros sobre o caráter de Melissa, sua integridade profissional questionada sem uma única acusação direta. Jake observa as consequências à distância, desconectado das emoções que uma vez sentiu pela mulher que amava. À medida que o dia avança, Jake recebe uma ligação de seu advogado, informando que Melissa concordou com os termos do divórcio, mais por desespero em evitar mais humilhação do que por concordância com as condições. Ela está disposta a resolver rapidamente, ela quer que isso acabe, explica seu advogado. Bom. Garanta que ela receba o mínimo. Ela não deve se beneficiar de nada disso, Jake instrui, sua voz isenta de hesitação. À medida que o capítulo se fecha, Jake se senta sozinho em sua casa agora silenciosa demais, as sombras mais longas e mais profundas do que antes. Ele colocou em movimento eventos que não podem ser desfeitos, e enquanto seu plano se desenrola como esperava, há uma pergunta persistente sobre o que o final realmente lhe trará. A vingança está ao alcance, mas a satisfação permanece elusiva, a vitória vazia, enquanto ele contempla o isolamento que suas ações causaram. A cidade está coberta por uma névoa opressiva, refletindo a turbulência dentro da mente de Jake enquanto ele se prepara para o ato final de sua retribuição meticulosamente planejada. As últimas semanas o transformaram, cada passo de seu plano o endurecendo contra os resquícios de sua antiga vida. Com o divórcio finalizado e a reputação de Melissa em frangalhos, há um último movimento a ser feito que assegura que não haja retorno. No início da noite, Jake espera do lado de fora de um restaurante local popular, onde sabe que Melissa está se encontrando com a irmã para buscar conforto. À medida que ela se aproxima, inconsciente de sua presença, a amargura e a antecipação se agitam dentro dele. Melissa! Jake chama, saindo das sombras. Melissa se vira, seu rosto pálido, os olhos se arregalando em choque. Jake! O que você... Eu pensei que deveríamos ter um fechamento adequado, Jake interrompe, seu tom frio e deliberado. Melissa hesita, então acena, levando-o para dentro do restaurante. Eles escolhem uma mesa isolada, o barulho dos clientes ao redor um pano de fundo abafado para a conversa tensa que se segue. Espero que você esteja satisfeito, Melissa começa, sua voz baixa e tensa. Você destruiu tudo. Minha carreira, minhas amizades. É só o que você merecia, Jake responde asperamente, seu olhar inabalável. Mas há algo que você deveria saber. A verdadeira razão por trás de tudo isso. Os olhos de Melissa buscam os dele, confusão e medo se misturando. Do que você está falando?
Jake se inclina para a frente, o último trunfo em sua mão agora pronto para ser revelado. Não houve caso, Melissa. A cena na academia foi encenada. Seu precioso instrutor, ele estava envolvido. Eu paguei para ele fazer sua parte. As palavras pairam pesadas no ar, a implicação surgindo para Melissa com devastadora clareza. Você, e o quê? Por que você faria isso? Para te testar. Para ver se você lutaria por nós ou apenas deixaria tudo ir. E você falhou, espetacularmente, Jake declara, cada palavra repleta de veneno. Melissa recua como se tivesse sido atingida, seu rosto se contorcendo de dor. Você me armou. Tudo isso, e foi um jogo. Um jogo que você perdeu, Jake afirma de forma direta. No início da noite, de saber. E agora eu sei. A revelação despedaça o último vestígio de compreensão entre eles. Melissa levanta-se abruptamente, sua cadeira rangendo barulhentamente contra o chão. Você é um monstro, Jake. Pensar que eu te amava, e sua voz quebra enquanto ela sai furiosamente, deixando Jake na esteira do caos que ele causou. Jake observa ir, a vitória tão vazia e dolorosa quanto o silêncio que ela deixa para trás. Ele permanece ali por um longo momento, sozinho com a enormidade de suas ações. O restaurante zune ao seu redor, alheio ao apocalipse pessoal em sua mesa. Os dias se transformam em semanas, e as consequências de sua revelação final se espalham como fogo. Amigos em comum, antissolidários, agora o veem com desprezo e horror. Sua vida profissional sofre enquanto sua vingança pessoal se torna conhecimento público, a história se torcendo em um conto de advertência sobre até onde um homem foi para provar um ponto. A vida de Jake, uma vez cheia de companhia e amor, agora reflete as noites nebulosas das cidades opacas, isoladas e frias. A satisfação que ele imaginou que a vingança traria se revela ilusória. Em vez de fechamento, ele se vê lutando com a profundidade de sua própria capacidade de engano e crueldade. À medida que a história se fecha, Jake permanece uma figura endurecida por suas próprias maquinações, um homem que engenheirou sua própria solidão. Melissa, eternamente alterada pela traição, reconstrói sua vida longe do homem que um dia amou, seu coração protegido contra futuras desilusões. Eles se separam para sempre, não apenas em distância, mas em espírito, cada um carregando as cicatrizes de uma traição profunda demais para ser perdoada.